Tutores, o gênio da computação, no caso eu, a gênia da computação, fez o favor de apertar aqui sem querer. Isso, cortou o vídeo. Isso, cortou. Por isso que vai ficar assim, mas aí eu coloco lá parte 1, parte 2, parte 3 e boa. Vocês vão entender, vai dar tudo certo nas nossas vidas, viu? Bom, olha, então exceção para os casos de matéria de ordem pública, né, onde presume-se que o magistrado já tenha conhecimento daquele determinado assunto, certo? Ou em situações onde exista a nomeação de um curador especial, de um advogado dativo, onde que tem isso? Lá no 341. Calma. Aqui. Artigo 341 do CPC. Incumbe também ao réu manifestar-se sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Isso. Eu tinha acabado de falar isso para vocês, não é? Olha lá, vai precluir, presume-se que o que não for impugnado será considerado verdadeiro. Não lembro se eu marquei isso. Vamos marcar? Vamos. Vou pôr de outra cor para ficar melhor. Azul. Eu gosto de azul. Isso. Então, olha, nos moldes, vamos pôr assim, né? Do artigo 341 do CPC, os pedidos que não forem impugnados serão considerados como verdadeiros. Por isso tudo colorido. Por isso, esse dever de impugnação específica. Isso porque, nós temos aí como regra geral, tá? Aí a gente tem exceção. Olha lá, as exceções. Salvo se não for admissível a seu respeito a confissão. Então, se não for admissível a confissão, não poderá ser considerado verdadeiro, porque a revelia pressupõe-se uma forma de confissão. Se é uma situação onde ele não possa confessar, o que nós teremos? Teremos a não aceitação dessa confissão, tá bom? Porque é uma matéria que não pode ser confessada. Olha lá. Por que em algumas situações nós não teremos a admissão de confissão na contestação? Pense o seguinte, primeiro, quando for direito indisponível. Depois, a gente vai ver, quando nós estivermos falando especificamente de revelia, quando nós falamos de revelia, não é? Aquele que se nós temos litisconsortes passivos, ou seja, nós temos duas ou mais figuras no polo passivo dessa ação, se uma só delas apresentar defesa, essa defesa aproveitar-se-á a outra parte. Só que, por exemplo, no que diz respeito a direitos indisponíveis, eu não posso confessar para o outro, não existe essa possibilidade, tá bom? Mas lembra que aqui, não é? 300 nos incisos, vamos marcar aqui,
os incisos do artigo 341 do CPC são exceções. Eita! Ai, gente. Tá bom. São. Nossa, gente, tô ficando mais louca. Só por Deus, viu? Abafa. Então, aqui nós temos as exceções, certinho? Então, aí, ó. Arruma aí, pelo amor de Deus, hein? Conserta esse trem. Exceções, tá? Então, dentre essas exceções aí, a gente já falou, o inciso 1, o inciso 2. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Ou seja, tá faltando o essencial desse ato, não é? Se tá faltando o essencial para que haja defesa, aí nessa situação em específico, ou seja, se o autor não deu formas, não deu meios para que haja a defesa do réu, não será considerada a confissão. E 3, se estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Ou seja, se tem alguma alegação que você não fez a impugnação, né? Se tem algum pedido do autor que você não fez a impugnação, porque se você impugnasse, ia deixar você numa condição de ser considerado contraditório, nesse caso também não será considerado. E a parte mais importante, que é o parágrafo único. Parágrafo único. Acho que vou pôr aqui embaixo. Ó. Parágrafo único do artigo 341. Parágrafo único do artigo 341. Eita. 341 do CPC. Acho que eu vou até abrir aqui e copiar para vocês. Acho que é melhor. Em vez de eu ficar... Porque lá no parágrafo único do 341, o que ele vai trazer para a gente? Vai trazer as exceções onde pro ônus as exceções para a impugnação específica. E quais são elas? Vamos ver se vai ficar muito ruim, porque às vezes copia e cola uma... tá aqui. Olha lá, o ônus da impugnação específica, impugnação especificada, né, dos autos, não se aplica, ou seja, exceção ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial, tá bom? Certinho? Então, vamos voltar lá, deixa eu só voltar para eu ver o que eu... marquei aqui para vocês, porque no fim ainda cortou esse vídeo no meio, ficou uma coisa de louco, mas tudo bem. Então, olha lá. Nós temos os deveres do réu,
Já falamos. Princípio da eventualidade, não é? Via de regra, não se admite a contestação genérica, essa é a regra, mas nós temos a exceção, e essa exceção, ela vale para o defensor público, o advogado dativo e o curador especial. Defensor público, advogado dativo e o curador especial. Certo? Que está lá no 341, tá? Tô olhando aqui para minha cola para ver se eu falei de tudo de vocês, tudo para vocês. E aí, falando dessa contestação, nós temos aí a contestação. Vou deixar preto. Contestação, ela pode ser considerada uma contestação direta, que nós podemos entender como uma como uma contestação direta. Contestação direta, olha aí, vou trazer para vocês. Nada mais é do que a resistência. Ops. Olha lá. Olha, deu certo. É a resistência propriamente dita às alegações da petição inicial. Ou seja, a parte, ela vai lá e ela simplesmente, ela só rebate, não é? Ela só vai lá e impugna a petição inicial de acordo com os fatos que estão lá. Agora, pensa que os fatos são diferentes dos alegados na petição inicial. Aí nós teremos uma contestação indireta, porque a resistência, não é, será fundamentada nas alegações. Ixi, caraca. Será fundamentada nas alegações do próprio réu. Ou seja, o réu vai trazer para a gente, opa, calma aí, não foi bem isso que aconteceu, não é essa a história, os fatos são outros. Se ele vai lá e alega outros fatos, nós temos uma contestação indireta. Contestação direta é quando existe a impugnação daqueles fatos específicos, de acordo com os fatos alegados pelo autor. Agora, na contestação indireta, é aquela situação que eu até comentei com vocês agora há pouco. Nós temos o fato alegado pelo autor, o fato alegado pelo réu, e aí ele faz toda a contestação em cima dos fatos alegados por ele, da realidade fática do réu. Agora, se ele trabalha em cima, só faz a contestação, aí ela será indireta. Agora, se ele vai lá e faz a contestação baseada na realidade fática apresentada pelo autor, ela é considerada uma contestação direta. Certinho? Tranquilo? Ótimo. Então, agora a gente vai começar a falar. Das preliminares de mérito. A gente até tinha começado a falar um pouquinho das preliminares de mérito na última aula nossa, né? E eu só vou fazer um outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande e depois começa, porque as preliminares de mérito, elas será um vídeo um pouquinho mais extenso, e aí vai ficar muito pesado e fica difícil para eu carregar, tá bom? Então, até daqui a pouco que a gente vai falar das nossas preliminares.
Da contestação, da contestação.